a quantidade que você teve que fazer scroll para chegar num link, sua resposta está em cima. A parte com a qual você está interagindo... Você só não participou da resposta que foi dada, mas outro site participou, entendeu? A resposta está dada. Você retirar seu site de lá não alterou em nada a experiência de quem está entrando no Google. Não mudou absolutamente nada, só você ficou de fora. Mas mesmo que você deixe o seu site, você viu tanto de scroll que teve que dar? Ninguém vai olhar lá embaixo. O sistema é Qual esse. foi a última vez que você clicou no fundo da página do Google? Você clica nos 3, 4 primeiros links no máximo. Segunda página você nem sabe que existe. Então a gente tem esse pequeno problema. Primeiro, que afeta os jornalistas pra caramba, que tá matando os jornalistas, que é... Porque o trabalho jornalístico tem um custo, é Exatamente. caro, se você for fazer bem feito. Então, assim, o Google servindo conteúdo que outras pessoas... Ele tira um pedaço da notícia, coloca lá no catálogo dele, né? Pelo qual você pode estar procurando, sem pagar o produtor original. Aquilo lá é uma utilidade que ele está provendo para o usuário. Às custas de outra pessoa. Às custas de outra pessoa. E agora a gente tem esse problema mais ainda com AI. Já existe o problema dele extrair conteúdo. Ele vai, pega no site só o que responde sua pergunta e dane-se. A galera não clica no site, o site não gera dinheiro. Porque você tem que clicar e ver uma propaganda dele para ter dinheiro. Para ele ganhar. E agora com AI é pior ainda, porque as pesquisas igual a gente está vendo hoje estão lá no fundo. A galera não está interagindo mais com os links. E esse conteúdo da pesquisa de AI é tirado desses links. Não, e dentro de um cenário de crise do jornalismo, a gente não tem ideia. É o fim, na real. Isso aqui está decretando a morte de vários veículos. Porque ninguém compra mais jornal impresso. A leitura, o consumo da informação e do jornalismo, ele é predominantemente, mas assim, preponderantemente, com muita distância, online, via pesquisa. Eu tava até conversando com um rapaz essa semana sobre isso, que ele tava falando, o jornalismo tá ruim. Eu falei assim, é lógico que tá ruim, vai ficar pior, porque não tem remuneração e é caro você praticar uma apuração de notícia. Aí você junta aquele cenário que a gente mostrou, provavelmente se você tá vendo um corte, você vai ver em outro vídeo, que é a necessidade da sociedade. A necessidade da sociedade de um bom jornalismo, ele vai aumentar exponencialmente com essa avalanche de imagens criadas por inteligência artificial. Mas a resposta, porque a gente está tirando completamente qualquer chance de sobrevivência ou da carreira existir, vai ser nula, porque não vai ter essa resposta, entendeu? O jornalismo, ele tá em declínio no sentido financeiro mesmo. Então as redações estão cada vez mais enxutas, os profissionais mais sobrecarregados, porque as empresas vão ter que cortar custos. E como é que a gente faz? Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Aí você vai ver o quê? Você vai ver esses veículos cederem ao poderio econômico. Já estão fazendo. Se você lê jornal, você sabe disso. Se você entende de editorial, você está vendo isso acontecer. Houve um tempo em que o jornalismo dependia da credibilidade para vender jornal. Depois chegou a internet, é a notícia com o título mais sensacionalista possível para atrair o seu clique na mendicância de alguma renda. Mas agora nem isso vai rolar, entendeu? O que eu acho engraçado é que, até agora, pelo que eu sei, só o Canadá peitou. O Google para estar mostrando propaganda, ele tem que pagar aqui no Canadá. Eu tô propaganda para mostrar jornalismo. A Austrália deu para trás quando o lobby entrou. Até onde eu sei, tá, gente? Como é que tá na União Europeia? Eu não sei como é que tá na União Europeia. E a Califórnia deu pra trás. A gente fala Califórnia como se fosse um país, porque, de fato, se não me engano... eles têm um PIB se eu não me engano, se fosse um país, ia ser a quinta economia do mundo, um treco desse. Então, o que você faz, amigo? Olha lá, o Carlos Paixão. Trabalho no escritório, 20 anos no escritório. Quando eu comecei, eram 40 assinaturas de jornais e hoje a gente recebe um. Exatamente. Eu lembro que há uns tempos atrás, um editor-chefe de um grande jornal, eu não vou falar o nome, mas um jornalão, me contatou para ser colunista do jornal. Você lembra disso? Foi em 2019? Me contactaram também uma vez. Foi em 2020, né, que me contactaram. Mas o cara falou assim, eu não posso te pagar. Tipo assim, o que ele me ofereceu de receita, tipo, não valia meu tempo. Real, assim, era uma gorjeta. Aí eu falei, eu vou caçar essa encrenca, não vou me meter nisso. Mas é a realidade. Hoje, muita gente que escreve é para instrumentalizar o veículo. Você vai usar aquilo para fazer seu cartão de visita, para adquirir reputação, ou para adquirir, sabe, portfólio. Basicamente, muita gente está trabalhando de graça. E essa era a realidade antes disso aqui. Como isso aqui piora, né? É muito triste. Assim, gente, nós vamos viver uma sociedade... E aí a gente vai sentir falta do bom jornalismo, sabe? Talvez as pessoas nem saibam do que elas vão sentir falta, porque não vão lembrar do bom jornalismo. Mas fiscalização de autoridades, luta por direitos civis, direitos humanos, correção de injustiça. A imprensa, ela é fundamental para dar voz, para, sabe, lutar contra a injustiça e tudo mais, a boa imprensa. E ela já está enfraquecida, entendeu? Você tem hoje poucas vozes
reais que não estão corrompidas ou que não estão nessa mendicância em troca de sobrevivência. O pessoal falou, dono de tal jornal é dono de banco. E você percebe isso ao ler o jornal. E é muito triste, porque a sociedade vai ficando cada vez mais desamparada e não só desamparada, mas inconsciente do próprio desamparo, né? Porque uma das ferramentas de quem é poderoso é justamente botar a população contra a imprensa, botar a imprensa contra a população. Isso funciona muito bem. Mas nesse cenário de tamanha fragilidade, não vai nem precisar de muito esforço para isso, entendeu? Porque realmente a qualidade dos jornais caiu, vai continuar caindo, vai despencar. Por isso, porque é uma espiral descendente, né? Isso aqui que a gente está vivendo é uma nova manifestação do capitalismo, a superação do capitalismo, mas... Numa outra forma dele. Numa outra forma. Ele retrocedeu ao conceito de feudalismo. Você tem pouquíssimos senhores feudais e o resto sobrevivendo do que o senhor do feudo deixa. Basicamente é isso. Os jornais... Feudos digitais, né? Os sites e os jornais que não estiverem dentro do feudo, o que acontece? Desaparecem. Entendeu? Então, assim, é exatamente o que a gente está vivendo agora. É realmente uma superação do modelo burguês. Mas é esse aqui, feudal. Geralmente consumo notícias dessas páginas tipo Yahoo, UOL, que agrupam as notícias. Você acha que pode ser uma alternativa? Não buscar o Google para ver notícias de fato? Não, o negócio é que você tem essas grandes... Porque eles são dentro de grandes corporações também. O que a gente está falando aqui são esses jornais que estão desaparecendo. Obviamente que a Folha, né, o Grupo Folha, o UOL, ele conseguiu montar o próprio feudo dele no Brasil, né? Ele tem uma série de serviços que se mantém. Tem até serviços financeiros que eles fazem. Por isso, porque são bem ligados a isso também. O Yahoo, mesma coisa. O Yahoo, a AT&T comprou, né? Que é uma das maiores empresas de comunicação do mundo. E eles mantêm com tentativa de ter os próprios feudos, ter o próprio espaço, por menor que seja. Mas a gente está falando de quem não consegue participar. Né? São jornais que estão sendo fechados. Por exemplo, uma das grandes questões dessa reportagem, inclusive que eu mostrei a primeira, são jornais locais. Regional, né? Tem lugares nos Estados Unidos que não tem mais um jornal de notícia local servindo notícia pra galera. E na verdade, o jornal local, ele é por onde as coisas são conhecidas nacionalmente. Então, assim, o jornalismo local, isso acontece muito no Brasil, de estar na mão de poucos, de famílias poderosas, por exemplo, os grandes jornais regionais, assim. Mas você tem algumas coisas que são ligadas a grupos menores e tal, e isso tende a desaparecer, porque como que se financia, né? A real é essa. E às vezes uma denúncia só alcança uma mídia nacional entrando por um jornalismo regional. Se na cidadezinha onde está acontecendo, sei lá, grilagem de terra lá no interior do Mato Grosso, não tem ninguém para informar, as injustiças vão acontecer sem ninguém ficar sabendo, entendeu? Isso que é essa capilaridade da informação. Tudo bem, a internet hoje vai ter alguém fazendo vídeo e jogando na rede social, mas não é o jornalismo profissional. E não tô dizendo que é bom não, tá, gente? Não tô dizendo que o jornalismo profissional ai meu Deus, perfeito. Não, a gente já vive há muito tempo uma precarização da carreira, grandes dificuldades com qualidade da imprensa, mas o que eu tô falando é que num espectro isso tende a ficar pior ainda, né? Trabalha uma Big Tech do Brasil, está uma pressão enorme para inovações de IA. Os clientes estão perguntando, tem o que de novo usando IA? Vamos lá, gente, a gente não está demonizando IA. Muito pelo contrário, tem várias funções de inteligência artificial que são muito importantes. A gente tem que separar, tá? O que quer dizer o nome IA? O foco da crítica da galera agora são a tal das inteligências artificiais generativas, que geram imagens, que modificam imagens, que geram essas respostas dos mecanismos de pesquisa, que buscam coisas na internet e te entregam um texto pronto, gerado por elas, né? A generativa que é o grande foco da crítica. Mas também, assim, de forma bem geral, generativa é uma parte da inteligência artificial, das funções que você usa, das chamadas redes neurais. Mas nem toda inteligência artificial que a gente está acostumado a usar, que a gente chama de inteligência artificial, é de rede neural também. Você tem que funciona em sistemas lógicos também, igual fazia antigamente. Claro que agora é essa que está dominando, né? E a gente está criticando só uma parte delas, mas tem funções muito importantes. Por exemplo, a gente conversou com um amigo nosso que está fazendo a inteligência artificial, faz legenda em tempo real de reuniões via videochamada do judiciário. Com 2 segundos de atraso, eles conseguem gerar com não sei quantos % de precisão a legenda do que está sendo conversado, inclusive com jargão jurídico e coisa do tipo. Isso é muito importante, ajuda pra caramba quem tem determinados problemas de acessibilidade e tal. Tem vários outros usos de inteligência artificial que são muito importantes. Não é nociva, não é desse tipo, né? É ameaça nenhuma, muito pelo contrário. A gente falou recentemente, por exemplo, que a Apple está tentando fazer, que são dos assistentes pessoais.
inteligentes, que vão ser uma coisa muito interessante que vai ajudar muita gente, principalmente a galera que tem problema de organização. Você vai poder com o seu celular organizar seu dia. Seu celular vai falar, ó, você esqueceu de fazer isso, você conversar com ele e saber o que está acontecendo e das coisas que você vai... Enfim, tem coisas muito boas para serem feitas, mas obviamente a gente está falando de usos de AI generativas que são problemáticas. Tem que ter uma separação. Existem muitas coisas boas que você pode fazer com inteligência artificial. Vamos pegar aqui e criticar as coisas que devem ser criticadas, mas obviamente que tem muitas pesquisas importantes que tem que ser feitas. A gente feitas não pode demonizar a ferramenta, porque também é um caminho meio bobo, assim, porque talvez a solução esteja na ferramenta, sabe? A ferramenta pode ser ajudada na solução. A gente não é... A gente sempre pondera sobre as coisas, né? O mundo sempre passou por alguns apertos, né? Já vivemos tempos mais grotescos. Com certeza estamos caminhando para tempos esquisitos. Estamos vivendo já tempos esquisitos, mas a gente tem que ter esperança, senão aí capa tudo mesmo. Se a gente não tiver esperança e não tiver botando a cabeça também para pensar em soluções, né? E soluções nascem quando a gente fala sobre os problemas.